Saudações a todos, vamos retomar nosso básico, modesto e introdutório curso sobre a mecânica quântica em regime não relativístico. Muito bem, então, dando continuidade à aula anterior, à última aula, nós devemos então usufruir do teorema do divergente e aplicá-lo aqui nesta integral do divergente do vetor densidade volumétrica de corrente de probabilidade. Muito bem, então, aqui, integral de volume aplicada, sob a qual está submetido o divergente do vetor densidade volumétrica de corrente de probabilidade. Esta integral tripla de volume, ela pode ser reescrita, notória e evidentemente usufruindo do teorema da divergência. Ela pode ser reescrita como a integral de superfície fechada deste vetor produto escalar com n eversor elemento infinitesimal de área associada a esta superfície fechada. Então, aqui, se considerarmos uma determinada superfície fechada, então nós temos aqui um elemento infinitesimal de área e um versor perpendicular a uma superfície perfeitamente plana que tangencia essa superfície neste ponto. Então aqui nós podemos definir o D2R ou D2R dessa forma. Então aqui está o inversor D2R, sempre entendendo que o inversor é perpendicular a uma superfície perfeitamente plana, a qual tangencia esta outra superfície real neste ponto, em cada ponto em particular. Então aqui o módulo é igual a 1. Trata-se de um versor. Então todo versor no contexto do espaço euclidiano de 3 dimensões, o módulo é necessariamente igual. Então vamos substituir aqui esse J vetor de probabilidade, ou seja, este vetor densidade volumétrica de corrente de probabilidade. Vamos apropriadamente fazer esta substituição. Então, aqui integral dupla de superfície fechada substituindo produto escalar com elemento de área, elemento infinitesimal de área. Aqui uma superfície fechada. Então, fazendo a substituição, nós temos H cortado, constante de Planck dividido por 2π, 2 multiplicado pela massa da partícula quântica multiplicado pelo número imaginário fundamental I. Aqui, psi complexo conjugado, gradiente de psi menos psi gradiente de psi complexo conjugado. Aqui produto escalar com n versor D2R. Então vamos disponibilizar espaço
bem, então agora primeiramente vamos admitir vamos escrever o elemento vamos tentar aqui escrever o elemento D2N, o elemento infinitesimal de área associada a essa superfície fechada em coordenadas esféricas. Então, em coordenadas esféricas, nós temos módulo do vetor R elevado a 2 multiplicado por seno de θ dθ dφ, onde θ é a coordenada polar associada às coordenadas esféricas. Nós temos três coordenadas no contexto das coordenadas esféricas: a coordenada θ, o ângulo θ, o ângulo φ. O ângulo θ e o ângulo φ, o ângulo θ está associado ao eixo Z, né? É o ângulo entre o eixo Z e um determinado vetor. O ângulo φ é o ângulo entre o eixo X e o vetor, e a projeção do vetor sobre o plano XY. Esse é o ângulo azimutal, este é o ângulo polar, o ângulo θ é o ângulo polar, o ângulo φ é o ângulo azimutal. E então nós temos também o raio aqui, módulo do vetor R elevado ao expoente 2. Esse é o elemento o elemento infinitesimal de área. Vamos escrever aqui: elemento infinitesimal de área em coordenadas esféricas. E mais uma vez ressaltando que este conteúdo, as demonstrações sobre estes detalhes relacionados ao cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões, os diversos sistemas de coordenadas, eles estão sendo estudados concomitante e paralelamente, simultaneamente e disponibilizados em uma outra playlist, exibidos em uma outra playlist aqui exatamente no nosso canal. Então, aqui neste contexto nós estamos usufruindo do resultado. No outro curso, também por nós ministrado, esses conteúdos são devida e minuciosamente demonstrados, realizando o escrutínio e o devido e adequado escrutínio e exame sobre as demonstrações relativas a estas propriedades. Então, aqui, muito rapidamente, apenas para contextualizar, coordenadas esféricas, apenas para contextualizar e não fazendo demonstração, aqui as coordenadas cartesianas x, y e z e um vetor R. Então, aqui no contexto das coordenadas esféricas, nós temos o ângulo θ, nós temos a projeção do vetor R, que é R vetor x, subíndice xy, indicando a projeção do vetor R sobre o plano xy. Aqui nós temos o ângulo azimutal φ, esse é o ângulo polar θ, e aqui está o R. Então, as coordenadas esféricas são módulo de R, θ e φ. Essas são as coordenadas esféricas: módulo desse vetor R, ângulo polar θ e ângulo azimutal φ. O ângulo polar θ está associado à evolução das latitudes, considerando, no caso dos estudos em geografia e geociências, considerando a superfície do nosso planeta, o ângulo θ estaria relacionado à evolução das latitudes, ao passo que o ângulo azimutal φ estaria relacionado à evolução das longitudes
sobre a superfície do nosso planeta, considerando a cartografia, por exemplo. Então, muito bem. Então, agora nós vamos analisar o comportamento aqui desse integrando, e então vamos aplicar o limite em que essa superfície fechada, o raio dessa superfície fechada tende para o infinito. E vamos verificar qual é, não é, no limite em que o módulo do raio desta superfície fechada tende ao infinito, em outras palavras, contemplando todo o espaço, todo o universo em 3 dimensões, um universo esse onde está hipoteticamente distribuída, quanticamente distribuída, estatisticamente distribuída a partícula quântica. Então nós vamos verificar o comportamento dessa integral em superfície fechada no limite em que o módulo do vetor R, ou seja, o módulo do raio desta superfície fechada hipotética, tende para o infinito. Muito bem, então vamos encerrá-lo neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.